Ele entrou no restaurante mais caro de São Paulo com o passo seguro de quem está acostumado a ser obedecido. Mas naquela noite, a arrogância seria testada de um modo que ele jamais imaginou. Ela parecia pequena diante de sua riqueza, mas havia uma força oculta em seu olhar que faria todos os presentes prenderem a respiração. Uma simples troca de palavras e tudo o que ele acreditava sobre superioridade e controle começaria a desmoronar. O salão reluzia com cristais e luzes cuidadosamente projetadas, mas nada no ambiente conseguia distrair a atenção de Alexandre quando entrou, exigindo ser notado. Cada passo ressoava com a autoridade de alguém acostumado a mandar, a possuir, a controlar. Ele havia pago para que nada fosse casual naquela noite, e ainda assim, a sensação de tédio e arrogância que carregava parecia insuficiente para preenchê-lo. Observava as mesas como quem analisa tabuleiros de xadrez, cada hóspede uma peça menor. Foi quando a viu. Uma mulher negra, jovem, magra, com um avental impecavelmente limpo e olhos que não se intimidavam com nada. Ele a reconheceu imediatamente. Semanas antes, a tinha visto caminhando pela rua com outro homem negro. Uma lembrança que o provocou, despertou em si uma mescla de desprezo e curiosidade. Aproximou-se da mesa que ela atendia, com a confiança de quem sabe que seu dinheiro pode comprar respeito. Bonjour, mademoiselle. Que fais-tu là, avec cet homme? Disse em francês, a voz cortante como lâmina. O choque veio instantaneamente. Ela ergueu o olhar, sorriu ligeiramente e respondeu, clara e fluente. Je ne comprends pas pourquoi cela vous dérange, monsieur, mais je parle parfaitement français. A frase saiu como uma flecha certeira e a mudança na postura dele foi imediata. O silêncio caiu sobre a mesa e depois no salão inteiro. Os clientes, habituados a ver privilégios serem exercidos sem contestação, começaram a perceber que algo estava errado. A arrogância dele tremeu e o simples ato dela falar o mesmo idioma, mas melhor, desmontou sua segurança. Ele tentou continuar, mas as palavras fugiam, tropeçavam, revelando a fragilidade de alguém que acreditava que a superioridade monetária justificava tudo. Peut-être que vous pourriez m'expliquer. Começou, hesitante, e parou, sentindo o peso de todos os olhares. Ela, com calma e firmeza, virou-se para ele, mantendo o equilíbrio, a dignidade intacta. E enquanto o observador silencioso, sentado a alguns metros, notava cada detalhe, uma sensação inquietante se espalhou pelo salão. O orgulho dele estava em jogo, e ninguém ali deixaria passar o que acabava de acontecer. Alexandre ainda não sabia que aquela noite mudaria não apenas a sua percepção sobre o mundo, mas também sobre si mesmo. A conversa, agora forçada por um constrangimento silencioso, continuava em francês, e cada palavra dita pela garçonete parecia ter o poder de desarmar o milionário. Ele não podia humilhá-la. Ela, mesmo diante de sua riqueza e do desprezo implícito, mantinha a postura. A tensão aumentava à medida que ele tentava responder às perguntas que ela, curiosa, formulava, questionando detalhes do que ele havia visto semanas antes, mas de modo que ele não pudesse se esquivar. Por dentro, Alexandre sentia um aperto crescente. Nunca alguém tão jovem e socialmente inferior havia desafiado sua autoridade de maneira tão sutil e eficaz. Cada sorriso dela parecia rir dele, não com um deboche explícito, mas com uma verdade silenciosa que o fazia hesitar. Ele recordou a própria mãe, a infância cercada de privilégios, o pai exigente que ensinou que dinheiro era igual a poder absoluto. E pela primeira vez, percebeu o quanto isso o havia deixado solitário e inseguro. Ela falava pouco, mas cada frase carregava um peso, uma sabedoria que ele não possuía. Alexandre tentou manter o controle, mas era impossível. A garçonete perguntou em francês impecável sobre os detalhes do encontro que ele supôs ter sido secreto, e ele se viu mentindo de forma desajeitada. O público começava a perceber a inversão de poder. O rico confuso, a humilde firme e consciente de seu valor. O silêncio entre as palavras, os olhares cúmplices de clientes que entendiam mais do que ele imaginava e o calor da humilhação começaram a ferir seu orgulho de forma quase física. Ele queria fugir, mas não podia.
Algo em sua mente dizia que precisava permanecer, precisava confrontar, e ao mesmo tempo, uma parte dele sentiu uma estranha admiração pela coragem dela, pelo controle que mantinha sobre a situação sem se submeter, sem se desculpar. Quando ela fez uma pergunta direta sobre sua vida pessoal, algo que ele jamais esperava que alguém ousasse perguntar, ele engoliu em seco. Um ponto de vulnerabilidade se abriu, um espaço onde nada de riqueza ou status podia protegê-lo. Mas ainda assim, ele não revelou tudo. Ainda guardava segredos que poderiam destruir sua imagem, segredos ligados àqueles que deveriam protegê-lo. O suspense pairava pesado sobre os dois, e o observador, invisível e silencioso, sabia que a virada estava prestes a acontecer. Foi quando ela revelou, quase sem esforço, o que ele jamais imaginara. Conhecia sua família, sabia detalhes de negócios e, com delicadeza e firmeza, tocou na injustiça que ele havia causado, sem perceber, semanas antes. Ela mencionou o homem com quem fora vista na rua, a diferença de tratamento, a forma como a sociedade invisibilizava pessoas como ela. Tudo isso articulado em francês impecável, deixando o milionário sem palavras, seus olhos traindo uma mistura de vergonha e reconhecimento tardio de que sua posição nunca justificaria atitudes pequenas ou cruéis. O silêncio no salão se tornou pesado. Clientes, garçons e mesmo o maître observavam, contidos, enquanto ele lutava para recompor a postura. Cada tentativa de explicação parecia inútil. A narrativa dela, clara e precisa, desmontava qualquer defesa. Pela primeira vez, Alexandre sentiu o gosto amargo da derrota social e emocional. Não pelo dinheiro que podia perder, mas pela humanidade que falhou em reconhecer. Ela, consciente do poder que agora tinha sobre ele, não o humilhou, apenas manteve-se firme, deixando-o encarar o reflexo de sua arrogância diante de todos. Ele respirava fundo, entendendo, finalmente, que riqueza não comprava dignidade nem respeito, e que aquela lição seria irreversível. No fim, não houve redenção completa, apenas uma mudança silenciosa. Alexandre afastou-se para o canto, a cabeça baixa, absorvendo o impacto. Ela continuou a servir os clientes, segura, imperturbável, a mulher que desarmou o poderoso com inteligência e coragem. A lição ficou: humilhação não precisa de força, apenas de verdade. E enquanto o salão retomava sua rotina, algo havia mudado para sempre, de forma sutil, humana, dolorosamente real. Os dias seguintes ao incidente no restaurante trouxeram uma calma estranha, quase sufocante. Alexandre evitava o local sempre que podia, mas não conseguia apagar da mente o peso da cena, o som exato do francês fluente que ela pronunciara e a clareza com que desmontara toda a sua arrogância. Cada detalhe retornava com uma força que ele não sabia como conter. Ele começou a perceber que o próprio reflexo, nos espelhos luxuosos de seus escritórios, parecia mais frio, mais vazio. A mulher não havia apenas vencido um momento. Ela expôs fissuras profundas em seu orgulho, na percepção que tinha de si mesmo. Enquanto isso, no restaurante, a garçonete continuava sua rotina, mas não sem sentir o eco daquele encontro. Sua postura permaneceu firme, mas havia algo diferente. A consciência de que agora carregava uma responsabilidade que não queria, a de ser lembrada como alguém que podia abalar poderosos. Observava clientes com cuidado, analisava cada gesto, porque sabia que o mundo de Alexandre não era o dela, mas podia cruzar com o dela em momentos inesperados. Ela sentia-se invencível em sua dignidade, mas vulnerável em seu coração, porque não queria que aquela vitória virasse ressentimento, nem que sua vida fosse definida por um confronto social. Quando Alexandre retornou ao restaurante discretamente para tentar reparar sua imagem diante de conhecidos, encontrou-se diante dela novamente. O olhar que trocou com ela não carregava mais arrogância, mas uma mistura de medo e reconhecimento silencioso. Ele tentou cumprimentá-la em francês, hesitando, mas ela respondeu apenas com um leve sorriso. Nada de palavras, apenas presença.
E naquela ausência de diálogo, algo mudou. Ele começou a compreender que respeito não se exige, se conquista, mesmo para alguém que possui poder e dinheiro. No escritório, os conselheiros percebiam mudanças sutis em sua conduta, mas não compreendiam a raiz. Ele refletia sobre privilégios e falhas antigas, sobre oportunidades que desperdiçara em sua vida, sobre pessoas invisíveis que jamais haviam sido notadas. O olhar dela havia sido como um espelho que mostrava o que o dinheiro nunca poderia comprar: humanidade, empatia, coragem silenciosa. Alexandre começou a escrever, registrar pensamentos que jamais ousaria compartilhar, tentando entender como seu mundo poderia ser transformado sem que ele precisasse impor medo ou desprezo. Ela, por outro lado, sentia uma espécie de tensão permanente. O simples fato de ter sido observada por alguém tão poderoso a lembrava de sua posição social. A vida nunca se tornaria simples. Cada gesto seu agora carregava significado que ela não havia pedido. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma força inédita. Havia provado para si mesma que podia desafiar o que parecia inquebrável, que sua voz tinha peso, que sua inteligência era uma arma poderosa. E o mundo continuava a girar. O restaurante, palco da humilhação e da vitória, retornava à rotina. Mas para eles dois, nada seria igual. A lembrança daquele encontro reverberava como uma corda vibrante, pronta para despertar consequências inesperadas, porque em algum lugar, ainda escondido, um segredo maior permanecia adormecido, aguardando o momento certo para emergir. O silêncio de Alexandre durou pouco. Ele começou a investigar discretamente, sem que ninguém percebesse, as origens da garçonete, seu passado, sua história. Não por curiosidade inócua, mas por uma necessidade inquietante de entender o que havia tornado aquela mulher tão firme diante de sua arrogância. Descobriu detalhes de infância difícil, lutas diárias, pequenos milagres de resistência que a tornaram imune à intimidação. Cada informação aumentava seu desconforto. Ele percebia que, apesar de todo o dinheiro, jamais enfrentara uma vida que exigisse coragem constante apenas para existir. Ela, por sua vez, descobriu que não estava sozinha. Amigos próximos, colegas de trabalho e até clientes observavam a forma como Alexandre se comportava após o episódio. Sua popularidade começou a se misturar com uma espécie de julgamento silencioso. O milionário, que se achava invencível diante de qualquer pessoa, agora mostrava fissuras, falhas, vulnerabilidade. Ela não se vangloriava, mas havia satisfação contida em saber que seu valor não poderia ser diminuído. O conflito interno dele se intensificava. A presença dela, mesmo à distância, provocava inquietação. Alexandre começou a compreender o impacto de cada decisão, cada palavra dita sem pensar. Pensamentos que antes eram superficiais, baseados em status e riqueza, agora vinham carregados de dúvida e medo de exposição. Ele começou a questionar a própria família, a forma como o pai o educara, a sociedade que ignorava milhares de pessoas como ela, e, por mais que tentasse disfarçar, cada gesto seu refletia uma consciência nova, dolorosa, impossível de ignorar. Em uma noite chuvosa, enquanto ela servia mesas quase vazias, ele apareceu novamente, sozinho. O ar carregado de tensão pairava entre os dois, e não havia necessidade de palavras. Um olhar bastava para transmitir tudo: respeito, medo, curiosidade, reconhecimento. Ela fez uma pergunta inesperada, direta e precisa, e ele engoliu em seco, incapaz de articular uma resposta coerente. Um segredo antigo, ligado à sua arrogância e a uma decisão injusta de anos atrás, ameaçava emergir. O salão silencioso observava, mesmo com poucos clientes, porque o peso daquilo transcendeu o ambiente. O segredo que poderia destruir reputações pairava invisível sobre eles, e naquele instante a tensão alcançou um nível insustentável. Cada respiração carregava expectativa,
cada movimento anunciava revelações iminentes. Ambos sabiam que nada voltaria a ser igual, que a memória daquele confronto seria lembrada para sempre, não como vitória ou derrota, mas como ponto de ruptura em suas vidas. A garçonete, consciente de seu poder silencioso, manteve-se firme. Alexandre, por sua vez, compreendeu que a única maneira de lidar com isso seria enfrentar o próprio passado. Mas nem ele, nem ela estavam preparados para tudo que ainda estava por vir. E o mundo lá fora, indiferente, continuava a girar, ignorando que duas vidas acabavam de cruzar de forma irreversível. O confronto que se seguiu não aconteceu em palavras altas ou gestos dramáticos, mas em olhares e silêncios pesados. Alexandre decidiu, finalmente, admitir um segredo que carregava há anos, um ato de injustiça cometido contra alguém vulnerável, uma decisão de privilégio que destruíra oportunidades e deixara cicatrizes invisíveis. Ele falou baixo, quase para si mesmo, mas ela ouviu com precisão. Cada sílaba parecia ferir a própria consciência dele, e não havia dinheiro, poder ou status capaz de amenizar o peso da verdade. Ela permaneceu imóvel, o olhar fixo, absorvendo cada revelação. Não havia julgamento explícito, mas a força de sua presença tornou a confissão ainda mais dolorosa. Pela primeira vez, Alexandre sentiu o impacto real de suas ações. Não era a sociedade que o julgava, mas a humanidade em sua forma mais pura, refletida nos olhos de alguém que havia sobrevivido sem privilégios, apenas com coragem e dignidade. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas carregado de significados. Alexandre sentiu a humilhação de quem descobre que riqueza não compra perdão. Ela sentiu a força de quem sabe que a verdade é arma poderosa e que a justiça social, ainda que tardia, sempre encontra espaço. O salão do restaurante voltou lentamente à rotina, mas algo invisível havia mudado. Alexandre não poderia mais ignorar as fissuras de sua vida, nem a mulher que silenciosamente demonstrara que coragem e inteligência valem mais que ouro. Eles se separaram naquele instante, sem promessas, sem redenção completa, apenas com a consciência de que a vida continuaria, mas nada voltaria a ser como antes. O milionário carregaria a vergonha e a lição de que status não equivale à dignidade, e a mulher, a força de quem enfrentou um gigante sem perder sua humanidade. Ambos transformados, mas por caminhos distintos. A lembrança do confronto permaneceria como marca indelével, lembrando que poder e privilégio podem ser desarmados com verdade, coragem e silêncio firme. Algumas semanas depois, Alexandre caminhava pelos corredores de seu apartamento imenso, sentindo o peso da própria reflexão. Cada quadro, cada objeto luxuoso parecia agora questioná-lo silenciosamente sobre quem ele realmente era. A memória do restaurante não o abandonava. A fluência impecável dela em francês, o modo como desmontara sua arrogância, a firmeza do olhar, tudo isso permanecia gravado, uma lembrança constante de que status não poderia mascarar fragilidades humanas. Ele tentou retomar a rotina habitual, negócios, reuniões, festas, mas sentia uma desconexão crescente com o mundo que antes lhe dava conforto. Ela, por outro lado, seguia sua vida com naturalidade aparente. Trabalhava, atendia clientes, sorria e cumpria sua rotina diária. Mas havia algo novo nela, uma confiança serena, uma consciência de que enfrentara e venceu um gigante sem precisar se rebaixar. As palavras ditas naquela noite, a presença silenciosa de Alexandre, tudo reverberava em suas decisões futuras. Ela não desejava vingança nem reconhecimento, apenas viver de forma íntegra e segura de si. O destino, no entanto, tinha outros planos. O pai de Alexandre, homem igualmente poderoso e conhecido por sua frieza, entrou inesperadamente no restaurante naquela tarde. Observou a garçonete, notando imediatamente o mesmo olhar firme que seu filho tanto temeu. A tensão era palpável. Ele entendia instintivamente que aquele encontro poderia mudar não apenas seu filho,
mas também a maneira como sua família exercia poder. Um silêncio profundo caiu sobre o ambiente. A mulher não se intimidou, mas percebeu a diferença de escala. O homem à sua frente carregava décadas de privilégios, recursos e influência, algo que nem Alexandre conseguira ainda compreender plenamente. O pai perguntou em francês sobre pequenos detalhes do passado dela de modo sutil, quase como teste. Ela respondeu de forma clara, impecável, e a autoridade do homem, que nunca fora contrariada, vacilou por um instante. Alexandre, observando de longe, sentiu uma mistura de medo e orgulho. A mulher não apenas continuava a manter sua dignidade, mas agora também mostrava a capacidade de enfrentar uma geração inteira de poder. O restaurante parecia pequeno diante do peso dessa revelação silenciosa. A tensão se transformou em aprendizado. Alexandre começou a compreender que não existiam atalhos para respeito, que cada ação, cada palavra, carregava consequências invisíveis. A garçonete, por sua vez, aprendeu que coragem não é ausência de medo, mas firmeza diante dele. Todos os envolvidos experimentaram uma transformação silenciosa, profunda, que não podia ser comprada ou forçada. O mundo externo permanecia indiferente, mas para eles a percepção da justiça, da verdade e da dignidade nunca mais seria a mesma. E enquanto cada um tomava seu caminho, a lembrança do que havia sido revelado pairava no ar, como uma sombra luminosa de aprendizado e consequência. Meses depois, Alexandre já não era o mesmo. O orgulho vazio cedeu espaço a uma consciência mais dura, dolorosa, mas verdadeira. Ele reconhecia que a riqueza nunca poderia substituir empatia e integridade, e que sua arrogância tinha custado mais do que imaginava: o respeito de si mesmo. Ele começou a agir de forma diferente, não buscando aprovação, mas tentando reparar, ainda que de maneira parcial, injustiças que cometera no passado. A garçonete continuou sua vida com a força de quem conhece seu próprio valor. Servia clientes, sorria, mas cada gesto carregava a lembrança da noite em que enfrentou poder e privilégio sem perder dignidade. Ela sabia que não precisava ser reconhecida, que seu triunfo não se media em riqueza, mas na liberdade de ser ela mesma. A vida cotidiana continuava, mas a memória daquele confronto, da coragem silenciosa e da verdade falada com firmeza, permanecia como marca indelével. O pai de Alexandre, embora distante, observava de forma silenciosa as mudanças no filho, percebendo que a arrogância não desaparecera completamente, mas que agora havia sinais de reflexão. Ele também aprendera, de maneira inesperada, que poder absoluto nunca elimina a humanidade, que a força de uma pessoa, mesmo aparentemente inferior socialmente, pode abalar estruturas inteiras quando carregada de verdade e coragem. O restaurante continuou funcionando, elegante e luxuoso, mas para aqueles que presenciaram a cena, nada mais era apenas um lugar de riqueza. Tornou-se símbolo de que desigualdade e arrogância podem ser confrontadas e que cada escolha, mesmo silenciosa, tem impacto humano. A garçonete e Alexandre nunca se tornaram amigos, talvez nunca fosse necessário, mas havia respeito, reconhecimento e transformação. No fim, todos seguiram seus caminhos, com as marcas daquela noite gravadas na memória. Alexandre aprendeu que poder não é autoridade, que humanidade vale mais que status. Ela aprendeu que coragem e dignidade são invencíveis, mesmo diante dos maiores obstáculos. O silêncio final, pesado e luminoso ao mesmo tempo, dizia tudo. O mundo não muda para quem não enfrenta, e cada encontro tem o poder de transformar vidas de forma silenciosa, profunda e irreversível. O eco da verdade e da justiça permanecia. A lição estava entregue, não com gritos, mas com humanidade. A história havia chegado ao fim, mas sua lembrança continuaria a impactar cada escolha futura, para ambos, de maneiras que apenas o tempo poderia revelar.